Análise de recomeço. Ai, gente, dá vontade de entrar no avião e descer em Florença, aquela cidade linda e maravilhosa. Cidade do amor, do renascimento, da beleza, né? E é nessa cidade que os protagonistas se encontram. É, ela em busca de uma profissão, né? E ele também indo para lá em busca de um trabalho, de um emprego que, como chefe de cozinha, que era o que ele sonhava. Os dois se encontram quando ambos estão extremamente frustrados em suas vidas, né? Ela querendo, naquela indecisão, se escolhe para fazer profissionalmente algo que está dentro do crivo do pai, ou se escolhe algo que ela gosta, que conversa mais com a alma dela. E ele também saindo daquela cidade dele, daquele lugar pequeno, cheio de tradições, desafiando também o pai, em busca de um novo rumo, né, para sua vida como chefe de cozinha. E aí, o que eu escolhi para falar com vocês? É uma série, tem uma infinidade de assuntos que a gente poderia falar, mas eu queria falar com vocês a respeito da compensação, da culpa, na verdade, a culpa que leva a uma compensação, do lugar de força e da restauração do que é essencial numa família. Então, assim, até separei uma frase aqui do Bert Hellinger que vai começar aqui a análise mais sistêmica, né, da série. A culpa nasce como negação da realidade, na medida em que a pessoa não quer reconhecê-la e se comporta como se não estivesse vinculada. E o que isso mostra muito pra gente aqui, né? Ela muito culpada em não fazer o que o pai quer e ele muito culpado em não fazer o que era esperado pra ele também pelo pai. E aí os dois, com essa grande culpa, começam a compensar nas suas vidas através de diversas coisas. Então, assim, aqui eu quero chamar a atenção para vocês do nosso senso de pertencimento, né? Eu tenho a sensação de que eu pertenço à medida que eu faço igual ao meu grupo. E aqui ela quer fazer diferente do que o pai está acostumado, do que o pai projetava para ela. Então aqui já nasce uma culpa dela. E ele também, o filho mais velho de um clã extremamente tradicional. A questão da terra aqui para ele é muito importante e é um dos motivos dele não conseguir realizar esse sonho dele, né, de ser um grande chefe, né? Porque quanto mais arraigado, mais tradicional, mais fechado é esse clã, mais culpa a gente sente quando a gente sai e perde o direito de pertencer a ele. Então, ela, com aquelas características todas que são muito típicas de uma filhinha de papai, e ele com muitas características típicas do filhinho da mamãe. Então ela aqui foi abandonada pela mãe, né? Acho que com 12 anos, alguma coisa assim. Então já teve esse fluxo de amor interrompido e ficou na esfera do pai, né? Apesar dela ter tido uma madrasta e tudo mais, o fluxo de amor interrompido que ela teve com a mãe afetou ela a tal ponto da dificuldade dela se conectar depois, mais tarde, com a filha adotiva, né? E ele também sempre na esfera da mãe. Vai cozinhar com a mãe, só fala com a mãe, está sempre em contato com a mãe e longe desse pai, né? Do masculino do clã dele. E aí eles se unem, descobrem um amor profundo, verdadeiro, e eles decidem ir para os Estados Unidos. Aqui a gente entra em outro conceito de Bert Hellinger que muita gente não consegue entender quando lê pela primeira vez, acha que é muito nada a ver, porque o conceito de a mulher segue o marido, né? A ordem do amor na relação entre homem e mulher e na família exige normalmente que a mulher siga o homem. Então, assim, o que essa frase mostra pra gente, né? Que a força está quando a mulher de um relacionamento consegue se destacar, quando a mulher segue o homem, né? O marido. Aí muita gente pode não concordar com isso, né? Achar muito antiquado, muito religioso, muito e tal, mas assim, é algo que foi percebido em muitos acompanhamentos que o Bert fez com diversos casais, com diversas famílias. O Bert foi terapeuta de casais. E sempre que 99,9% das vezes que era o contrário, quando o homem que seguia a mulher, o relacionamento perdia força. Quando a mulher segue o homem, a tendência é que o homem sirva mais a mulher. Então, assim, se eu abro mão das minhas coisas e vou seguir você, de antemão, vai dar tudo de você para me servir. Né? Eu já fiz um esforço, agora você faz o outro esforço. Então, isso faz com que a relação recupere o equilíbrio e ela ganhe força, porque um tá ali junto do outro. Geralmente, quando isso não acontece, a tendência é que o relacionamento perca força.
É lógico que cada caso é um caso, precisa ser analisado, enfim, mas eu tô explicando aqui pra vocês o que aconteceu na série. A força desse homem estava lá na Sicília, né? Tanto que o pedido final dele foi que ele voltasse para aquela terra. E por um orgulho muito grande, né? Ele nunca quis fazer isso, voltar para aquele lugar. Talvez se ele tivesse voltado, as chances das coisas darem certo poderiam ter sido bem maiores. Tanto que, assim, aonde ela também consegue se conectar de volta com a vida, quando ela, no final, vai lá para Sicília, coloca o pé naquele lugar lá e entende o que aquilo ali tinha de significado na vida daquele homem. Então, assim, mas aqui a culpa, né, que esses dois têm, saindo dessa dinâmica do sistema familiar, fazendo diferente, né? Então, eles começam a compensar de que forma? Ela não consegue dar certo na vida, ele não consegue dar certo na vida, no que diz respeito à questão profissional, né, em si. Quando a gente carrega uma culpa, é muito natural a gente querer compensar essa culpa de alguma maneira. É como se fosse o princípio da expiação. Nós que estamos acostumados a um padrão religioso, na maioria cristão, o que a gente faz? Quando a gente tem culpa, a gente expia de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Então, a culpa de eu ter largado lá o meu pai, deixado acabar aquela tradição, porque ele era o filho mais velho, né? Então, assim, de eu não ter dado importância para aquilo, de eu ter fugido daquele lugar, de eu não ter parado para olhar para aquilo ali, me consome tanto que eu fico doente. Então, a doença aqui é uma forma de compensação, é uma expiação de tanta culpa que ele carregou. E é engraçado, né, que o câncer de joelho, o joelho tem muito a ver com orgulho, né? Quando a gente olha por um olhar da psicossomática, e também por um olhar sistêmico, o joelho está muito relacionado às questões de orgulho, né? De não conseguir parar e olhar para aquela situação e ver além daquilo nesse sentido, né? Eu carrego um grande orgulho dentro de mim, eu não quero parar para olhar para aquilo. Então, um câncer no joelho, né? Que faz com que essa doença aí seja um mecanismo de expiação para ele, né? Ele não consegue conviver com uma culpa tão grande de tudo aquilo que ele fez, porque é muito tradicional, gente. Vocês imaginem como é para uma família daquele tipo, uma ilha pequena, com poucos habitantes, histórica, uma tradição histórica muito forte. Quando alguém sai daquilo ali, é inevitável que a alma se sinta culpada. Então, a doença aqui foi muito com uma questão de culpa, né? E ele, chegou uma hora, que eu não sei se vocês sentiram isso, mas no início eu comecei a ficar com raiva dele. Porque eu não via força nenhuma nele. Ele era um homem fraco de dizer assim, nem amigo eu consigo fazer, é ela que tem que fazer as amizades pra mim, entende? Então assim, e ela sentindo isso também, né, de não poder contar com ele, aceita o dinheiro do pai, né, mesmo ele já estando lá com ela. Então assim, é uma fraqueza que existe nos dois, né? Ela de conseguir se entregar, de conseguir olhar para aquela profissão ali, mas com a alma, né? Tirar aquela essência dela para se tornar uma artista, e ele também sem conseguir fazer nada. Então, duas pessoas muito fracas, mas que se amavam muito. E esse amor fez com que reverberasse na família de uma forma grande, muito bonita, esse resgate do que é essencial, né? Ela consegue se resgatar ela precisava fazer o resgate com a mãe, né, desse feminino, e ele precisava fazer o resgate com o pai desse masculino. O homem consegue força junto dos homens e a mulher consegue força junto das mulheres. Então, quando ela consegue olhar para isso, quando a mãe dela também vai mudando, né, aquele comportamento dela, quando ela adota a filha, as coisas vão começando a melhorar, mas isso só consegue realmente vir à tona quando ela vai para Sicília depois da morte dele. E ela fica ali com aquela sogra, né? E começa a ficar junto daquelas mulheres e começa a ir na igreja e começa a participar daqueles rituais femininos, né? Então é ali que ela consegue se conectar com a maternidade e consegue olhar para a filha dela, né? Porque até então ela não conseguia. Ela ficava nessa coisa da compensação de cuidado dele e não ir pra frente e nada acontecia, porque os dois precisavam fazer esse resgate. Infelizmente isso acontece depois que ele morre, né? É uma pena, mas eu acho muito bonito dessa série também, que mostra a verdade como ela é, né? A gente fica sempre esperando um final feliz, mas muitas vezes nas histórias de muitas pessoas, de muitas famílias, o final nem sempre é feliz. E a gente tem que estar preparado para isso. Então eu achei muito bonito eles manterem, né, essa questão de ninguém ali foi feliz para sempre, mas foi feliz com o que
foi possível, né? E houve resgate, e houve amor, e houve cura, e houve entendimento, e houve respeito, né? A gente viu aqui vários momentos de respeito quando ela liga pro pai falando, pai, o que eu faço? Eu recebi uma proposta de emprego e tal, e ele vira pra ela e fala assim, mas você já conversou com o seu marido? Então, assim, respeitando o lugar desse marido, a escolha que ela fez, uma coisa muito bonita, né? Não deu pitaco, não deu nada, eu acho que ali ela queria mais uma segurança financeira, mas ele falou, você fez uma escolha, então converse com o seu marido, né? E outro momento também de muito respeito, de muita... na questão de você dar o lugar para a pessoa certa, né? Quando a madrasta dela deixa a mãe, né, representar lá na hora do casamento dela, cada um que tem aquela coisa dos presentes, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Something old, something blue, something borrowed, something new, alguma coisa assim. Então cada uma dá um presente e ela deixa a mãe, né, ali ter um papel importante, né, um papel principal que realmente era direito da mãe, né? Mãe é mãe. Então, muitas histórias que a gente podia falar aqui, mas eu queria falar, na verdade, disso, né, da questão da culpa, da compensação, da filhinha da mamãe, da filhinha do papai, do filhinho da mamãe, essas pessoas que ficam, né, na esfera de influência de um dos dois, né? No caso do homem fica na esfera da mãe, da mulher fica na esfera do pai. O lugar de força, que a mulher se fortalece junto das mulheres, o homem se fortalece junto dos homens, o amor interrompido aqui dificultando a maternidade, né? Ela se abrir para a maternidade, ela não consegue ver isso. O que mais? Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei do orgulho, falei da doença como uma forma de expiação, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da série tanto quanto eu, e se você não viu, veja, apesar de ter tido spoiler aqui, tem momentos muito bonitos. E me diz aqui se você tem alguma indicação para a próxima análise, tá bom? Um beijo.